Então, vou dar uma recapitulada nas nossas aulas aí, anteriores, e vamos passar para frente, então, com a aula de hoje. Alguém tem dúvida sobre o que eu falei do trabalho, então? Alguém teve dúvida ainda para terminar o trabalho? Os Professor, representantes das duas turmas, três turmas, eu queria que desse uma cobrada no pessoal aí, que ainda não entregou o trabalho. Quem falou pode se manifestar? professor, sou eu, Tabata. Ok. Eu queria saber se você consegue dar um retorno de quem você recebeu o trabalho. Eu posso fazer uma lista e mando. Você é a representante? Não, Então, eu mando para a representante. Quem é a representante mesmo? a Lohane. Lohane. Eu mando para a representante a lista de quem já chegou para mim aqui ou que se perdeu para o caminho e ela repassa para vocês. Tá bom? Tá bom, Tá tá bom, bom, Lohane? obrigada. Você está presente aí? Se tiver, tem uma mãozinha que coloca aí para a gente enxergar que tem alguém querendo falar, tá? É legal? E tem o chat também, que pode escrever a pergunta. Assim, à medida que eu vou vendo que tem perguntas, eu paro a apresentação, a conversa, a apresentação da aula, para responder alguma pergunta ou comentar alguma coisa que foi falada. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós começamos, eu gosto de começar sempre por aquela visão geral do marketing, mas depois eu faço um rearranjo durante as aulas, levando lá para a origem do marketing. Né? Então, vamos falar dessa origem, depois nós vamos passar pela visão geral do marketing, vou mostrar para vocês aquilo que eu já tinha mostrado antes. Então, olha só, o marketing, ele, como ferramenta de trabalho, ele já foi falado alguma coisa sobre marketing, sem usar esse nome, porque esse nome foi dado pelos americanos, mas o Fernando Pessoa, que todos nós conhecemos como poeta, né, português, ele tem uma série de artigos do século XIX em que ele fala sobre a sociologia do comércio. Então ele fala que o comerciante mais bem sucedido tem como característica a preocupação com as necessidades do cliente dele, com o atendimento que ele dá ao cliente, com a facilidade que ele dá para o cliente pagar as contas. Então, de forma lúdica, sem uma estruturação como tem o marketing hoje, já em 1800 e alguma coisa, o Fernando Pessoa escreveu sobre isso sem dar nome de marketing. Eu tenho um compilado desses artigos do Fernando Pessoa num livro chamado Sociologia do Comércio, certo? Então, você fala assim, pô, mas o marketing surgiu onde? Efetivamente, surgiu nos Estados Unidos. Nós vamos entrar em detalhes para frente. Mas quem já tinha essa preocupação de falar que aquela época, lá da Revolução Industrial, em que as necessidades eram totais, ninguém tinha produto nenhum, vivia de forma bastante rudimentar, né? E começou a desenvolver produtos. Então, a base da produção industrial estava em alguém que enxergava uma necessidade, falava, pô, as pessoas precisam proteger o pé, então vou fazer um calçado. E aí ele fazia esse sapato por intuição e começava a oferecer para outras pessoas. A pessoa precisa se defender, então preciso fazer um facão para ele, ou para ele cortar mato, para ele fazer alguma coisa. Então, o ferreiro ia lá, começava a fazer faca, facão, e começava a vender para as pessoas. A grande mudança acontece no mundo somente na década de 50. Então, olhando aí na apresentação, né, a evolução industrial começou lá com a primeira revolução industrial, que é a máquina a vapor, certo? No século, em 1800, século 17, século 18, século 10, sempre me perco nisso, século 18.
certo? Então, antes disso, não se falava em indústria. Tinha artesanato. Tinha o ferreiro que trabalhava fazendo alguma coisa, tinha alguém que era artífice para produzir vaso, ou cisterna para água, ou panela. O outro sabia fazer coser, né, costurar uma roupa, mas tudo de forma bastante rudimentar e passando a atividade de um para outro. Então, tinha o artesão e o pupilo dele, que ia aprender a arte daquela atividade na prática. Então, eu era sapateiro, eu não tinha filho para passar a atividade, por exemplo, eu pegava um garoto na rua, ele começava a me ajudar e eu ia ensinando ele. Com o tempo, ele herdava aquela habilidade de fazer sapato, alfaiate, costureira e assim por diante. Somente com a máquina a vapor, que teve um impulso na produção, a população já era maior, né? Porque se a gente pensar lá nos primórdios, a população era muito pequena, e essa revolução aumentou a produção. E quando aumenta a produção, você começa a ter a necessidade de buscar outros mercados. Então, a gente deve até o descobrimento do Brasil e das Américas a essa característica do mercado europeu, por exemplo, que, saturando as possibilidades de comércio entre eles, Portugal e Espanha começaram a ir atrás de novos mercados para comercializar os produtos que eles tinham ou até para conquistar outras riquezas. E numa dessas viagens, a América foi descoberta, numa dessas viagens, o Brasil foi descoberto. Então, a produção, de alguma forma, leva a esses descobrimentos que aconteceram lá no século XIV, XV, XIII, e assim por diante. A Revolução Industrial dá um impulso nisso, porque quando eu coloco a máquina para substituir os animais ou para substituir a força do homem, a produção aumenta o volume. E quando aumenta o volume, se considera que houve uma revolução na indústria, porque a indústria passou a ser representativa no processo econômico dos países. Tanto que Karl Marx escreve sobre o capital e o trabalho por causa da Revolução Industrial. Então, ele questiona a exploração pelo capital da mão de obra dos trabalhadores para produzir riqueza. E questiona o conceito de mais-valia, que é o conceito que tem dos produtos valerem, ter preço. Certo? Tudo associado a esse momento da Revolução Industrial. No final do século XIX, nós temos a segunda Revolução Industrial, que é a máquina, o motor a explosão, que é semelhante ao que tem hoje ainda nos nossos carros, né? É considerado motor a explosão. Quando a gente está sem cano de escapamento no carro, a gente escuta um barulho de explosões. São várias explosões acontecendo ao mesmo tempo, né? O carro tem 4 cilindros, por exemplo, ele tem 1000 giros, então ele gira 1000 vezes por minuto, e cada volta que ele dá, cada giro dá 4 explosões. Então, em 1 minuto, ele tem 4.000 explosões acontecendo para estar funcionando o motor. Okay? E o motor elétrico também. Então, tanto o motor a explosão como o motor elétrico são considerados como a segunda revolução industrial, porque se a primeira deu mobilidade para a produção, a segunda deu agilidade. Certo? A máquina a vapor era lenta, tinha baixa produtividade. Já o motor a explosão e o motor elétrico tem maior produtividade e mais eficiência. Então, deu velocidade, aumentou a velocidade de produção. Só que, no início do século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais. A primeira de 14 a 17
a segunda de 37 a 45. Durante as guerras, tudo vale. Então, buscando a, a, a vitória na guerra, tudo aquilo que estava engavetado pode ser mexido. Então, por exemplo, nós hoje temos como realidade a aviação, porque na Primeira Guerra Mundial alguém falou, pô, precisamos de uma diferenciação em relação aos nossos oponentes. E tinha lá uns inventores tentando voar. Só que esses inventores tinham uma enorme dificuldade, porque ele fazia o protótipo do avião e alguém precisava pilotar, precisava voar. Ninguém queria arriscar, porque como é que eu vou sair do chão com esse negócio? Então, quem acabava voando era o próprio inventor. E quantos inventores morreram tentando ou descobriram qual era o defeito, só que em seguida o avião caiu e ele morreu. Então, ele levantou o voo, só que chegou lá em cima e falou, pô, faltou um tanque de combustível. E aí acabou o combustível, o avião caiu e ele morreu. Ele descobriu, ia melhorar o avião, só que ele morreu. Durante a guerra, em nome de ganhar a guerra, você chama o soldado e fala, ó, você vai entrar nisso aqui, vai ligar esse motor, vai correr na pista, vai puxar essa alavanca, vai subir, vai passar por cima do inimigo e vai soltar essas bombas lá na cidade dele. Quantos soldados morreram até que o avião completasse a missão dele? Um monte. Só que o inventor, aquele que estava aprimorando a máquina, ficava observando e corrigindo. Muito da medicina também só existe por causa da guerra. Então, você pega lá na Alemanha, né? Você vai num campo de concentração, você vê que os alemães pegavam o judeu e abriam o judeu vivo para ver os órgãos funcionando. Colocava em câmara de pressão para ver quanto a pessoa aguentava de pressão antes de morrer. Colocava no frio para ver quanto tempo eles tinham para resgatar um soldado que tivesse caído nos Alpes, por exemplo. Quanto tempo a pessoa aguentava no calor. E tudo isso, vários médicos iam anotando tudo e esse conhecimento durante a guerra se transforma em tecnologia no pós-guerra. A luta para conseguir armas mais poderosas, inclusive a bomba atômica na Segunda Guerra, todo esse conhecimento desenvolvido, quando acaba a guerra, ele vai para a indústria. E a indústria de precisão se deve à busca de fazer armas mais precisas. Imagina, no final da guerra, pegar toda essa tecnologia que se desenvolveu e traz para as empresas. Como é que as empresas funcionaram durante a guerra? Quem operava as empresas eram crianças, mulheres e idosos, porque os capazes iam para a guerra. A força de uma criança, de uma mulher ou de um idoso é a mesma que uma pessoa com 25, 30 anos, 40 anos? Não. Então, durante o período da guerra, as empresas tiveram que adaptar muita coisa para deixar de depender da força do homem e passar a ter instrumentos que facilitassem a vida das crianças, mulheres e velhos. Soma a isso a tecnologia que foi desenvolvida na guerra e houve uma explosão na produção industrial mundial. Em especial, no país que não teve guerra, mas que participou dela, que foi os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, no pós-guerra, leva toda a tecnologia para dentro das empresas, as empresas aprimoram os produtos, aumenta a capacidade produtiva por causa da produtividade, e quando
acontece isso, acontece junto um fenômeno mercadológico, que é o seguinte: se vocês lembrarem da nossa aula, eu falei que não existe marketing se não tiver concorrência. Quando as empresas começam a produzir mais, aquelas que são mais eficientes e que têm menor custo conseguem ter preços mais atraentes, conseguem oferecer produtos melhores, conseguem ter formas de pagamento melhor, conseguem ter uma divulgação melhor dos seus produtos e, consequentemente, essas empresas começam a conquistar o mercado, enquanto outras empresas passam a ter dificuldade de competição. Por quê? Porque ela não consegue vender pelo mesmo preço. Ela não tem produtos iguais. Então, os anos 50 nos Estados Unidos, a década de 50, é uma década de falência de várias empresas que não conseguem competir no mercado e de explosão e crescimento de outras empresas no mercado. Já nos anos 30, um pouquinho antes das guerras, já existia algumas pessoas pensando em como melhorar a relação com os clientes. Porém, a observação do porquê algumas empresas cresceram nos anos 50, no pós-guerra, e outras fecharam, acabaram, é que fez com que os estudiosos acumulassem as melhores e piores práticas do mercado. O que é isso? Vamos ver um exemplo. Antes do marketing, a empresa focava no inventor, no laboratório, naquele que ia lá, né, figurativamente, existia lá o tio Patinhas, e um dos personagens era o professor Pardal, que ele ficava lá dentro de uma sala dele, lá, e ficava inventando coisas. Então, antes do marketing, era isso que predominava. Alguém descobria alguma coisa e daí oferecia. Vamos dar um exemplo. Telefone. Da onde surgiu o telefone? A necessidade de comunicação é natural das pessoas. Então, essa necessidade fez com que um cara olhasse e falasse: poxa, eu preciso dar um jeito de ajudar as pessoas a se comunicar. E o primeiro meio de comunicação que surgiu no mundo moderno foi colocar a carta no correio e saiu um cavalo. Às vezes o cara, para levar de um lugar para o outro, trocava 2, 3, 4 vezes de cavalo e levava a carta para as pessoas. Muitas vezes a carta levava meses para chegar até o destinatário. Aí alguém mais para frente falou: poxa, nós temos fio de energia elétrica, né? Acho que algumas pessoas aqui já podem ter brincado lá daquele telefoninho de fio. Você estica um fio, você fala na lata aqui, uma pessoa a 20, 30, 40 metros escuta o que você está falando, porque as ondas sonoras caminham pelo fio e vão até outro lugar. Essa observação aí fez um cara desenvolver o telégrafo. E o primeiro telégrafo não era um telefone. Você digitava lá o código Morse, batia, e o outro do outro lado via e traduzia cada símbolo daquele numa letra e dava a palavra. Tanto que os telegramas eram palavras curtas, poucas palavras, mensagens curtas, leads, só aquela base da comunicação. O Graham falou: poxa, o telégrafo já caminha pelo fio. Eu vou criar um codificador aqui, caminha pelo fio, um decodificador do outro lado, e a pessoa entende, fala, codifica, tal, que é o processo de comunicação que nós estudamos, certo? Um código e um decodificador. Agora imagina quando foi desenvolvido o telefone para vender o telefone.
Cheguei lá e falei assim, ó, isso aqui é o futuro, você vai falar com todo mundo e tal, tal, tal. Aí a pessoa compra. Aí vai discar. Não tem com quem falar. Ele foi o primeiro a comprar. Então a venda era um convencimento, era uma, você tinha que fazer a pessoa acreditar que aquilo ia ser sucesso. O marketing mudou isso, porque como a concorrência surgiu, empresas se deram bem, eu fui olhar e vi o seguinte, pesquisador lá, que compilou as melhores e piores práticas e deu o nome de marketing. Ele viu que, ao invés de eu ficar tentando inventar as coisas, é melhor eu ouvir o que as pessoas querem. É eu pesquisar o que elas necessitam. E ele começou a ver que tinha empresa que ficou bem sucedida porque produzia com mais eficiência. Outra empresa criou um sistema de distribuição melhor. A outra financiava melhor os clientes. Outra fazia uma comunicação melhor, uma propaganda melhor dos produtos. A soma desse conhecimento foi dado o nome de marketing. Então, a origem do marketing é a compilação das melhores e piores práticas que levaram empresas no pós-guerra a crescerem, se tornarem gigantes, e outras empresas irem à falência. Okay? Onde aconteceu isso? Nos Estados Unidos, que é o grande berço das teorias do marketing, das relações públicas, da publicidade, é tudo dentro do mercado americano, que tem uma característica de ter um mercado de massa, de grande produção, todo mundo tem que ter acesso aos produtos. Ok? Então, se a gente olhar no esquema aí, ó, no pós-guerra a gente tem o gigantismo, que é esse crescimento das empresas, e esse gigantismo deu origem ao marketing. Tá? A modernidade acaba usando o marketing já, e olha só, se o primeiro estágio aí, hoje nós falamos em marketing 4.0, né? O que é o marketing 1.0? Não era marketing, era aquele processo em que o inventor desenvolvia o produto e você saía vendendo. O marketing 2.0 é o marketing, é esse aqui. É eu fazer pesquisa, levantar a necessidade das pessoas, desenvolver produtos e serviços no preço que ela pode pagar, disponibilizar no local que ela vai achar e fazer propaganda. Na década de 90, 80, 90, a concorrência tem outra explosão de produção, outras empresas se destacam em relação às demais, e aí surge o marketing 3.0, que é o marketing de relacionamento. Não adianta só desenvolver o melhor produto no melhor preço. Eu agora tenho que relacionar com os clientes, criar um vínculo, buscar a fidelização do cliente, porque o mercado é muito competitivo e tem muitas opções para o cliente escolher. Eu tenho que tentar que eu seja o preferido para ele. E o marketing 4.0 é o marketing de relacionamento no meio digital, na internet, que envolve as redes sociais, que envolve os meios digitais. Então, marketing 1.0 não era marketing, era o processo de vendas. 1.0, década de 50, nos Estados Unidos, compilação das melhores e piores práticas do relacionamento com o cliente. A base passa a ser a pesquisa para levantar as necessidades e aí eu vou desenvolver produtos e serviços para satisfazer essas necessidades dos clientes. O marketing 3.0 já é década de 80, 90, globalização, explosão da produção mundial, necessidade de fazer frente para uma grande concorrência internacional que surge, e daí eu consigo isso por meio do marketing de relacionamento. E mais recentemente, década de 90 e virada do século 21, o marketing 4.0 que nós vivemos, que é aquele que está usufruindo do meio digital da internet para produção.
para relacionamento com o cliente. Ok? Então, eu queria dar uma pausa e abrir para vocês aí, para a gente tirar dúvidas, vocês terminarem de anotar alguma coisa que eu tenha falado, alguma complementação que precise para dar. O marketing digital, ou marketing 4.0, é a evolução do marketing 3.0, que era o marketing de relacionamento. Certo? Só que agora o relacionamento ganhou um impulso, porque eu consigo ter relação uma a uma com as pessoas que eu desejo atender às necessidades. Então, o que ampliou do marketing 3.0 para o 4.0, que é o marketing digital, é a capacidade de multiplicação da minha mensagem e acesso às pessoas. Porque eu faço isso lançando uma mensagem na internet e atinjo milhões de pessoas. Tá certo? Então, o marketing digital aí, ele é porque nós temos hoje a internet para transitar informações em alta velocidade e com grande poder de difusão. Então, olha lá. Depois disso, o que aconteceu? Olha só, ainda fruto dessa mudança que aconteceu no mercado. A efetiva entrada da mulher no mercado de trabalho se deu pelas mesmas razões do marketing. Porque no pós-guerra, quando os homens voltaram para as empresas, as mulheres já tinham ocupado seu espaço. E nos Estados Unidos, principalmente, onde começou o primeiro movimento da mulher, né, foi porque a mulher não quis mais voltar para casa e não trabalhar. Então, a partir daquele momento, a mulher está no mercado de trabalho. Outra característica são as inovações tecnológicas. Passou a ser uma realidade do mundo que as empresas precisariam estar investindo constantemente em melhoria na tecnologia. Os produtos precisavam estar evoluindo cada vez mais, melhorando a produtividade, mais bonito, mais leve, mais tudo. Então, o que passou a prevalecer foram invenções que advinham da experiência de testes realizados. Em tudo, na medicina, na física, na química, na mecânica, na elétrica, em tudo. O resultado de tudo isso aí, né, foi que das armas da guerra, levou a novas máquinas, levou a realidade da computação e etc. Ou seja, tecnologia leva a aumento de produtividade, leva a empresas de sucesso, empresas fracassadas, isso dá origem ao marketing, que é o que faz as empresas crescerem e outras falirem. Então, se pergunta assim, para que serve o marketing? O marketing serve para você organizar o seu processo, a sua relação com o mercado, para que você ganhe a guerra competitiva do seu concorrente. Se você ficar parado no tempo e não investir em marketing, a sua empresa vai ser destruída pelo seu oponente. E isso vale para tudo. Vocês vão se formar em publicidade. Se terminar o curso lá com seus 22 anos e falar assim, agora eu já sou formado, vou trabalhar naquela agência ali e à noite eu vou assistir novela. Não vou fazer mais nada. O próprio pessoal que está estudando ainda está recebendo novos conhecimentos mais aprimorados, ferramentas mais avançadas tecnologicamente, e quando se formar, eles vão lá bater na porta da empresa que você trabalha, oferecendo conhecimento mais atual e cobrando o salário mais baixo, porque no início da carreira a pessoa está disposta a ganhar menos. E aí você já tem lá 5 anos de trabalho, 4 anos de trabalho, não fez mais nenhum curso, não atualizou mais nada, o seu produto está desatualizado, e chega alguém com um produto atualizado e cobrando menos. O que acontece? Você está fora do mercado de trabalho. Assim como
os produtos. Se as empresas não aprimorarem seus produtos, daqui a pouco ninguém mais quer comprar aquele produto, porque tem um outro muito mais moderno, muito mais evoluído, tá certo? Ele compra o outro e não compra aquele. Se a empresa não evoluiu, ninguém compra o produto dela, a empresa vai à falência. Ela deixa de ser competitiva. No Brasil, a situação é um pouco diversa. Por quê? Porque a nossa indústria começou tardiamente. Enquanto a Revolução Industrial na Inglaterra aconteceu em 1700 e alguma coisa, não é importante a data exata, no Brasil, só no início do século XX é que nós começamos a ter alguma produção industrial. Em especial, a partir dos anos 30, depois da Revolução de 30, em que cessou o período do café com leite e entrou como presidente o Getúlio Vargas, que vinha de uma nova classe média que surgia no sul do país, e o Getúlio Vargas, para se manter no poder, ele teve que criar uma indústria, porque a oligarquia agrária que dominava o país, o café com leite de São Paulo e Minas, queria retomar o poder a qualquer custo. Então, para sobreviver no poder, o Getúlio Vargas teve que investir na produção industrial. Só que, diferente dos outros países, em que o impulso inicial é dado pelo governo e logo em seguida surgem empreendedores que, por sua conta e risco, continuam investindo na produção, no Brasil, porque as grandes propriedades, os oligarcas das grandes áreas faziam frente à indústria, o governo teve que ficar praticamente até os anos 80 ajudando a indústria brasileira. Ajudando assim, quando o industrial, o empresário, tinha sucesso, era por mérito dele. Quando ele tinha dificuldade, o governo ajudava porque precisava ter uma indústria para não voltar a ter a situação em que o Brasil, antes da década de 30, ele tinha toda a riqueza do Brasil praticamente na mão de 1% da população. Né? Hoje é 50%. Não é muito diferente, mas na época era 100%. Não existia classe social, era só oligarquia e o resto. E o Brasil, que é a maior reserva de água no estado líquido do planeta, importava água para que os nobres aqui, os oligarcas, tomassem essa água. Então, imagina a dependência que a gente tinha. A única riqueza que a gente tinha na década de 30, praticamente, já tinha esgotado as reservas de ouro e assim por diante, as grandes reservas. A nossa grande riqueza era o café. E em 29, quando teve a crise no mundo, em que o café passou a não valer nada, foi a chance que o governo teve para tomar o poder da oligarquia agrária e criar uma indústria. Mas foi uma indústria como um filho, como é que se diz? Um filho mal criado, não, um filho dependente do pai. Né? Quando tinha dificuldade, o governo ia lá e punha a mão em cima e ajudava a sair da dificuldade. Não tinha concorrência no Brasil. Então, por exemplo, eu vivi essa realidade, né, em que o Brasil tinha, na área de eletrodoméstico, a Brastemp, a Consul e só. Para fazer fogão tinha a Daco. Tinha uma outra que fazia não sei o quê. Na área de eletrônico, tinha Gradiente, Sharp, Panasonic, CCE, não é ninguém. Carro, tinha Ford, Volkswagen, Fiat e GM. Quando você tem 4, 5 competidores, o mercado é considerado um mercado oligopolizado.
ele não é um mercado de concorrência pura. Não tem concorrência. Quando 4, 5 competem no mercado, eles têm condição de sentar em torno de uma mesa e definir a parte do mercado que vai caber para cada um. Eu mesmo vivi uma situação, uma época, numa empresa, em que, para aumentar o preço, resolveram diminuir 10% a produção. Para diminuir 10% a produção, é produzir 3 dias a menos. Certo? 30 dias no mês, se eu produzir só 27 dias, eu reduzo 10% a produção. Só que como é que eu vou confiar no meu concorrente que ele também vai parar 3 dias? E aí a solução dada foi o seguinte: um representante de cada empresa ia vigiar a outra. Então, por exemplo, eu, de uma empresa, fiquei 3 dias do lado da produção da outra empresa lá, vendo se as máquinas estavam paradas efetivamente. Assim como daquela empresa vinha na minha verificar se eu estava parado. Como é que você vai fazer isso quando você tem 100 competidores, 200 competidores, 1000 competidores? Não tem. Então, a partir da década de 90, passa a existir concorrência no Brasil. O governo do Fernando Collor de Mello, pressionado pelo mercado internacional, que aumentou a produtividade, aumentou a oferta de produtos, teve que abrir o mercado do Brasil. Ele abriu porque quis. Não, teve pressão. O Brasil devia chamar o Brasil e falar: nós não vamos renegociar sua dívida se você não abrir o mercado. Você tem 170 milhões de habitantes, que a gente tinha na época, e a produção sua só atende 17 milhões, só 10%. Quer ver como era 10%? Se vocês perguntarem para os seus pais, aí, avós, como é que era a telefonia antes no Brasil, era assim, o governo abria um plano de expansão, se candidatava, se na sua região fosse ter expansão, você entrava, pagava em 36, 48 vezes o telefone, que era caro. O governo pegava esse dinheiro e investia, e depois de 48 meses, dá 4 anos. Depois de 5, 6, 7 anos que você tinha comprado o telefone, você passava a receber o telefone. O Brasil tinha 170 milhões de habitantes, tinha 17 milhões de telefone. 10% só. E essa era uma política do Brasil de produzir para 10% mais rico e dar emprego para 90% mais pobre. E os países desenvolvidos vieram e pressionaram. Você tem que abrir o mercado, não dá para você continuar escravizando os brasileiros com produtos de baixa qualidade e preço alto. Então, abriu o mercado na década de 90 e quando abre o mercado, passa a ter concorrência. Mas tinha publicidade, tinha propaganda, o Brasil ganhava prêmio de publicidade? Tinha, mas era assim, a Unilever tinha 80% do mercado de sabão em pó, o Omo, e ela soltava várias versões de Omo, punha na mesma gôndola e fazia propaganda daquele que era o Omo total, o melhor. Nesse ela cobrava mais caro, o outro mais barato e tal, mas o Omo era o supra-sumo. Fazia um monte de sabonete mudando só a cor, o cheiro e a embalagem. Você ia na gôndola do supermercado, tinha um monte de sabonete. Só que se olhasse o rótulo, era tudo da Unilever. Porque não tinha concorrência. A publicidade era para despertar o desejo nas pessoas em consumir aqueles produtos. Mas não era para escolher o melhor produto, não era para escolher o melhor preço, não era. Era para comprar o produto. Eu ia comprar Volks. A pessoa só comprava Volks. Por quê? A diferença para o carro da Fiat, da GM e da Ford não existia. Então, comprava Volks. O outro só comprava Ford, o outro só comprava GM. A partir da década de 90, começaram a entrar as empresas internacionais aqui, produtos melhores, preço mais baixo,
opção de compra para as pessoas. Vamos dar um exemplo. Tinha 4 montadoras no Brasil. Hoje tem mais de 100. Tem mais de 180 marcas de carros no Brasil sendo oferecidos. E cada um querendo pegar um quinhão do mercado, oferecendo mais funcionalidade. Ar-condicionado, antes de abrir o mercado, era uma fortuna. Hoje, todo carro você consegue comprar com ar-condicionado. Direção hidráulica, nem pensar. É a concorrência que faz o produto ter qualidade e ter preço mais baixo. Porque a partir do momento que tem concorrência, não adianta eu fazer só propaganda. Eu tenho que começar lá do início, pesquisando o que o cliente deseja, o que o concorrente faz, desenvolvendo produto e serviço para atender essas necessidades, oferecendo um preço e condição de pagamento que o cliente possa adquirir, e aí sim fazer uma bela campanha publicitária para mostrar para o cliente que você tem o melhor produto ou serviço, no melhor preço, disponibilizado no melhor local para esse comprador aí. Certo? Então, o marketing no Brasil também foi uma onda de aumento de produtividade internacional com maior oferta de produtos. Pressão sobre o governo e aí a globalização, que é essa briga do mundo para que os produtos pudessem entrar nos diversos países, levou à concorrência no Brasil e, consequentemente, ao marketing. As empresas se beneficiaram na relação com a concorrência devido às características únicas. Então, o que te diferencia do concorrente é você conseguir ter alguma coisa diferente e melhor do que o outro. Certo? A expressão utilizada no mercado é monopólio. Monopólio, mesmo que seja temporário. Você tem um diferencial e vai aproveitar esse diferencial frente à concorrência. Se você começar a ganhar dinheiro, a concorrência vai vir e fazer a mesma coisa que você. Por isso que é dito que é um monopólio temporário. Porque logo que você começa a ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer e entra a concorrência no mercado e tira o seu monopólio. Como que as empresas passaram a sobreviver ou se perenizar no mercado? Devido à capacidade de criar valor por referência, por marca, por exclusividade do marketing, que leva a diferentes preços para produtos semelhantes ou equivalentes. Então, vamos dar um exemplo. Todo mundo usa jeans. Se você for no mercado municipal ali, você vai encontrar nas barracas do mercado jeans sendo vendido por menos de R$50. Se você for no shopping ou se for numa loja na cidade, você vai encontrar jeans por R$150, R$200. Se você for numa loja de grife aí, você pode pagar R$5.000 no jeans. Agora, qual a necessidade que a pessoa tem básica? Necessidade de ter proteção. Necessidade de ter funcionalidade. O jeans dá isso. Serve para tudo, não amassa, não tem frescura e tal. Agora, o que faz um jeans custar R$50 e o outro custar R$5.000, 100 vezes mais? O que faz essa diferença é essa característica que o marketing leva as pessoas a acreditar que um produto que é semelhante ou equivalente ao outro vale mais porque tem uma marca famosa, porque um artista usa, porque tem uma pessoa que desenvolveu, que é renomada. Muitas vezes é porque tem tecnologia, tudo bem. Você pega aí um carro, uma Mercedes, tá certo? Uma BMW, os caras colocaram um monte de tecnologia para segurança. Se você respirar diferente dentro do carro, ele já avisa que você está respirando diferente. Se fura um pneu, ele enche seu pneu. Você entra numa curva, numa velocidade maior do que a curva permite, o motor diminui a potência ou aumenta a potência para você conseguir fazer a curva. Se você estiver saindo fora da faixa na estrada, né, ele corrige.
Então, tudo bem, está colocando mais tecnologia. Agora, essa tecnologia justifica a diferença de um carro popular na faixa de 40 mil para um carro de alta tecnologia que custa 5 milhões de euros? Não. O que diferencia isso é uma necessidade natural do ser humano de não adianta ele ter se as pessoas não souberem. Então, essa característica é que a gente aproveita no marketing para dizer assim, ó, você é um médico bem-sucedido, você tem que trocar de carro todo ano. Você não pode ficar com um carro 20 anos. Quem fica com um carro 20 anos não é bem-sucedido. Você tem que morar naquele condomínio onde as pessoas mais ricas têm condição de comprar casa. Você tem que viajar, você tem que... Por quê? Porque é isso que movimenta essa característica do marketing de ter produtos mais caros e mais baratos. A tecnologia está fazendo que, em termos de qualidade, os produtos se equivalham. Vamos pegar celular. Quantos por cento nós usamos das funcionalidades que tem no celular hoje? Mínimo. A maioria das vezes você usa para fazer chamada, para escutar música. Hoje nem fazer chamada, né? Para fazer WhatsApp lá, né? Ver notícia. Agora tem um monte de funcionalidades que você usa uma vez ou outra. Só que na hora de comprar, o vendedor vem falar, olha, esse celular faz isso. Você fala, puxa, esse celular faz isso. Mas não vai usar. É que as pessoas têm necessidade de estar recebendo alguma funcionalidade a mais para valer a pena ter aquele produto. O marketing muda a relação com o mercado. Conhecer o cliente e suas necessidades passam a ser a base da mudança. Identificar as necessidades e satisfazê-las oferecendo o produto ou serviço certo para o comprador que reconhece o valor do mesmo. Então, o grande objetivo do profissional de marketing é valorizar o produto para que as pessoas escolham aquele produto e não o outro produto e estejam dispostas a pagar por esse produto. Estão vivos aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não? Talvez? Alguém abriu aí? Não? Eu não estou vendo nenhuma mãozinha aqui. Tem gente que não está com a câmera aberta, eu não sei nem se está aí. Vou fazer um teste. A Isabela Peloja está aí? Estou aqui. Vinícius? Tô aqui, sim. Vinícius está aí? Estou sim. Rebeca? Rebeca? A Rebeca não está, hein? Bom, se alguém tiver o contato da Rebeca, fala para ela que ela foi descoberta, que conectou aqui, mas sumiu. Vamos continuar, então, se ninguém tem dúvida, vamos em frente. O que é marketing, então? O Kotler, que é ainda vivo e considerado o pai do marketing, ele já está muito velhinho. Mas no nível que ele tem hoje, já tem uma equipe que fica atualizando os livros dele e coloca o nome dele, né? Então, ele paga para um pessoal manter viva a chama dele. Mas ele falou lá em 1990 o seguinte, ó, marketing é um processo social que envolve pessoas, envolve a sociedade, social gerencial, através do qual indivíduos e grupos de indivíduos obtêm aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. Só irá existir marketing onde existir concorrência. Por que não tem marketing onde não tem concorrência? Porque se eu não tenho concorrente, por que eu vou gastar desenvolvendo produto, fazendo propaganda, melhorando a fachada da minha loja,
treinando o vendedor, que custa isso. Isso é caro. Ah, a Rebeca voltou, olha aí. Apareceu a Rebeca. Então, o marketing só tem quando tem concorrência, porque é quando eu tenho que brigar com a Professor, concorrência. Sim? eu tava aqui sim, só que eu desativei meu microfone. Eu tive que ir em configurações, privacidade e ativar o microfone para falar com o senhor. Ah, bom. Então tá perdoado. Vou desativar de novo, mas eu tô aqui. Tá bom. Então, tá explicado por que marketing só existe onde tem concorrência? Esse esquema é o esquema que nós já demos em sala, né? Então, olha lá. Visão geral do marketing. Aqui ele está completinho, tem mais informações. Antes eu só escrevi mercado aqui eu já disse que tem mercado consumidor, tem os mercados organizacionais, que é o produtor, revendedor, governamental, tem o mercado internacional. Mas a base é aquela, né? De um lado eu tenho o mercado, do outro lado eu tenho a empresa. Nós, quando trabalhamos com marketing, nós sempre estamos representando a empresa. Nós estamos trabalhando para que a empresa tenha sucesso na relação com o mercado. Então, a primeira atividade que nós temos é buscar as informações do mercado, certo? Por meio de pesquisa. Como que eu organizo o resultado da pesquisa? Respondendo as perguntas: o que o mercado quer, por que ele compra, quem compra, como compra, onde compra, em que ocasião compra. Essas informações organizadas são internalizadas na empresa, que também faz pesquisa da concorrência, essa seta aqui deveria estar saindo da concorrência. Essas duas informações do mercado e da concorrência orientam a produção, o desenvolvimento do produto, a definição do preço do produto, a praça ou a distribuição de como esse produto vai chegar até os compradores. E aí tem o composto promocional, que no caso de vocês, nós temos relações públicas e jornalistas aí, certo? Então, essa atividade de promoção aqui, ela influencia ou é influenciada pelas relações públicas e pelos jornalistas? Sim. Porque além da publicidade ou da comunicação mercadológica, as empresas precisam ter uma relação com o mercado. Então, as relações públicas fazem essa tarefa. E o jornalista, por meio da relação com a imprensa, também é contratado nas empresas para ter uma linguagem compatível com a imprensa e poder fazer esse papel de aproximação da empresa com a imprensa. Por quê? Porque a imprensa é terrível. Os jornalistas que estão aí vão se preparar. A imprensa é terrível. Você vive um dilema de ter que ganhar dinheiro para sobreviver e, do outro lado, de ser ético. Por quê? Porque tem muita matéria jornalística que é paga. Então, eu, por exemplo, não quero fazer propaganda da minha empresa. Eu vou no jornal, vou na revista e falo assim, eu quero fazer propaganda aqui, mas não quero que seja uma propaganda. Quero que vocês me entrevistem. Só que eu vou dar as perguntas que vocês vão fazer, tá certo? E você vai fazer essas perguntas, eu vou responder, vou fazer meu nome, eu pago para você. Quando isso é feito com determinado cuidado, ainda tudo bem, vai? Mas quando a pessoa se acostuma a ganhar dinheiro, muitas vezes ela escapa do lado ético dessa história. Então, ao longo do tempo, a assessoria de imprensa, as relações públicas das empresas, que também surgiu nos Estados Unidos, né? Nós vamos ver mais para frente em outra aula, eles começam a se aproximar da imprensa independente para quê? Para que na hora que a empresa tem algum problema,
o jornalista não saia já malhando a empresa e dê chance da empresa mostrar a realidade dos fatos. Certo? Para vocês terem ideia da força do jornalista, as montadoras, não sei hoje, mas as montadoras tinham carro disponível para que o jornalista requisitasse para ir fazer uma matéria qualquer em algum lugar. Tá? Por que isso? Porque nós somos formadores de opinião. Eu não sou jornalista, mas sou professor. Então, as empresas querem ter essa proximidade para ter o direito de se defender antes de ir para a mídia sendo malhada. Entendeu? Então, olha lá. Esse é o esquema. Eu faço a pesquisa, desenvolvo o produto, preço, faço a promoção, devolvo a informação de disponibilidade para o mercado. Se eu fiz um bom trabalho, o mercado compra meu produto e serviço e paga por ele. Tá certo? A empresa ainda tem lá influência de política, cultura, tecnologia, fornecedores, intermediações, que a gente vai estudar mais a fundo à frente. Então, essa visão de marketing, na aula eu cheguei a destacar vários capítulos que nós vamos estar estudando para frente, que estão relacionados com essa visão geral do marketing aqui. Certo? Então, o trabalho de vocês era fazer esse esquema com as informações que eu já tinha dado, e eu falei que vocês iam ter que corrigir esse esquema ao longo do curso, que a cada matéria nova agregava novos conhecimentos que vocês podiam estar acrescentando aqui, e fazer uma dissertação explicando o que é marketing com base nesse esquema. Foi a tarefa que eu passei para vocês no EVA. Nós vamos entrar num novo assunto aqui, então eu estou achando melhor a gente parar por aqui. Tá? Então, hoje, o que nós vimos? Já é 22h10, a gente gasta um tempo aí tirando mais alguma dúvida e deixa para entrar no novo tema na próxima quinta-feira. O próximo tema é sistema de marketing. Deem uma pesquisada nisso, certo? Vão dar uma pesquisada também nesse histórico da origem do marketing, das várias definições. Entra na internet mesmo e procura lá marketing 4.0, o que é o marketing 4.0, por que é chamado de marketing 4.0, por que o Brasil demorou para ter efetivamente concorrência, por que o Brasil tinha propaganda, tinha publicidade, mas não tinha marketing, certo? Tudo isso aí vai agregando na formação de vocês para entender melhor qual é o papel de cada um de vocês na relação com o mercado. Quando vocês estiverem representando uma empresa como relações públicas ou fazendo jornalismo, entender o que é, né? Nós temos um problema sério até hoje no mundo, que é a visão de que o empresário é explorador do trabalhador. E isso é uma coisa complicada de se pensar, porque todos nós podemos ser empresários. Se o Relações Públicas se formar e falar assim, não tem emprego, eu vou montar uma agência e vou vender serviço de assessoria em relações públicas. Você virou empresário. Você vai estar fazendo o seu trabalho de qualidade, vai estar dando emprego para outras pessoas, vai estar ganhando o seu dinheiro e daqui a pouco alguém vai virar e falar assim, você é um explorador do seu empregado. Agora, por exemplo, está tendo já um problema. O coronavírus está fazendo com que as empresas fiquem fechadas, paradas. Daqui a pouco as empresas não têm como pagar o salário de funcionário. O governo já está pensando em pagar os funcionários para a empresa não demitir, porque a empresa não tem como pagar se ela não produzir. Só que se a empresa fechar, a economia para.
e daqui a pouco não tem arrecadação de imposto, o governo não consegue pagar mais as atividades, não consegue pagar mais os funcionários públicos. E aí ninguém mais vai trabalhar porque não tem como comer, não tem como fazer nada. Certo? Então, não acreditem nessa coisa de que o empresário é isso, é aquilo. Tem um ou outro que é pilantra, assim como tem um ou outro funcionário público, servidor, governador e tal, que é. Só que, quando a gente está trabalhando com marketing, vocês escolheram profissões que vão representar empresas. E como é que você vai ser contra a empresa se você vai decidir trabalhar para essas empresas e dali que você vai tirar o seu ganha-pão? Então, vocês têm que, não é acreditar no que eu estou falando, mas é começar a olhar efetivamente, né? Como é que você vai um dia ser um empresário se você acha que ser empresário é ser pilantra, ser explorador? Você nunca vai ser. Porque senão você também vai ser explorador, você também vai ser pilantra. Então, olhem, né, para essa questão do marketing como uma ferramenta para que as empresas consigam cumprir a tarefa dela de atender às necessidades das pessoas. E quem decide fazer isso assume o risco de ter que pagar os funcionários, pagar a luz, pagar a água e tal, e depois vai ganhar dinheiro vendendo. Se ele não vender, não ganha dinheiro. Ok? Então, olhem para a nossa disciplina com a frieza que nós temos que ter para ser profissional. Tem gente boa e tem gente ruim para tudo. Tem boas intenções e más intenções. As técnicas do marketing podem ser usadas para manipular as pessoas? Pode. Tanto que tem muita empresa que contrata psicólogo para trabalhar na área de comunicação, para entender como as pessoas pensam, para poder ter uma comunicação mais adequada ou uma comunicação que influencie mais as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, você pode ter pessoas que usam essa mesma ferramenta para manipular outras pessoas. Então, não é a atividade que é problema, são as pessoas que acabam saindo da sua postura moral e ética e usando as ferramentas para o mal. Ok? Então, pensem nisso sem construir um castelo com verdades, sem ter conhecimento suficiente e questionar o suficiente para decidir o melhor caminho das coisas. Marketing é uma ferramenta que vem do capitalismo. Uma ferramenta desenvolvida pelo país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. A profissão de relações públicas foi criada para fazer frente a um momento americano no início do século XX, em que as pessoas estavam conquistando espaço e tinha uma briga de classe, trabalho e empresário. E as empresas formaram relações públicas especialistas em fazer essa intermediação entre as duas partes, em fazer as duas partes chegar em acordo. Então, a profissão de relações públicas foi criada pelo capitalista. Relações públicas não existia no resto do mundo e não tem a mesma força que tem nos Estados Unidos. Publicidade é do mercado massificador americano. Tanto que todo o sucesso da Disney nos Estados Unidos, quando montaram uma Disney na França, ela praticamente foi à falência porque o europeu não tinha a mesma característica de consumo de massa que o americano tem. Então, agora você fala assim, puxa, mas então eu escolhi uma profissão. Não, não tem nada de problema essa profissão. Maravilhosa. E eu sou engenheiro, vocês sabem disso.
Eu adotei a área de comunicação para mim. Porque ela me deu uma visão que eu, como engenheiro, não tinha dessa relação das empresas. Antes de dar aula em comunicação, estudar nessa área, eu enxergava como uma pessoa que chegava às 7 horas da manhã para trabalhar na empresa, saía às 6 horas da tarde, explorado ali dentro e tal. Quando eu comecei a estudar e ver, eu falei, que isso? Eu estou tendo a oportunidade, por causa da empresa, de construir minha vida, construir patrimônio, viajar e tal. Quando que eu ia conseguir fazer isso sem a oportunidade de estar construindo produtos, construindo riqueza para uma empresa ou mais empresas? Tá? Então, se alguém está enxergando, pô, o cara é muito capitalista. Não. A minha disciplina é uma disciplina forjada dentro do capitalismo. Tá? É realidade. Tudo bem? Então, pessoal, queria manifestação de 2 ou 3 pessoas, pelo menos, se for mais, melhor. Nós estamos nos adaptando, né? Apesar da Unital ter já alguma atividade em ensino à distância, eu faço parte do núcleo de ensino presencial, certo? Então, a solução que todos estão buscando nesse momento de crise, para ninguém perder o ano, para não acontecer nenhum problema, né? É a gente se adaptar e continuar dando aula, certo? Como eu falei, estou gravando essa aula, vou disponibilizar para quem não teve condição de assistir, para quem tem dúvida vai poder assistir de novo, e o material da aula, os slides, eu não vou disponibilizar agora. No final do curso e tal, eu dou o material para vocês. Pode ver que eu não uso slide em sala de aula, porque os alunos acabam usando aquilo lá como uma muleta. Ele não estuda, porque a hora que precisar eu pego o slide do professor e vejo. Não. Eu quero que vocês continuem aqui, ó, fazendo anotação. Quando a gente for começar a nossa aula, pega o seu caderninho aí, faz a anotação. Se tiver dúvida, pega o vídeo que eu vou disponibilizar e dá outra assistida no vídeo, compila alguma coisa a mais aí do que foi falado, certo? E lá na frente eu dou o conjunto de slide para vocês, com prazer. Tá? Não dou agora porque, por experiência, eu mesmo, como aluno, vi que a gente acaba ficando mal acostumado recebendo material, os slides. Outras pessoas, deixa eu escolher alguém para falar. Deixa eu ver aqui. Letícia, está aí, Letícia? Letícia? Letícia Portes. Oi, tô aqui. Comente alguma coisa sobre a aula. Eu acho que a visão do marketing agora acabou ficando mais esclarecida, porque agora é mais fácil de entender essa relação do mercado e a dependência que ele tem tanto das empresas e o RP, e também o jornalista ele tem que ter essa integração para poder estar presente no mercado, ou então a gente poder até mesmo ser empresários, tendo agências nessa área. Ok. João Vitor, tá aí? Tô sim, professor. E aí, comenta alguma coisa? Eu achei interessante essa parte do mercado, do Marketing 4.0, né, que o senhor comentou, porque realmente é uma visão que eu nunca tinha tido. Assim, eu tinha aquela noção básica do que a gente conhece de marketing, mas é bem interessante ver esse aprofundamento e entender como é que ele vem mudando desde quando ele começou a ser aplicado. Joia. Deixa eu ver mais alguém aqui.
O Vinícius está aí, Assis? Vinícius Assis está aí? Tô sim. Só tá meio difícil com o microfone, mas tô sim. Comenta alguma coisa? Então, eu achei interessante também, porque eu sinceramente não tinha relacionado o marketing com o jornalismo ainda. E agora eu tô mudando muito a minha visão que eu tinha do marketing, da importância dele na comunicação em geral. Para mim, o marketing servia principalmente ali na assessoria, no jornalismo e na publicidade, só que eu tô vendo que dá para diversificar bastante as áreas. Beleza.